Estou aqui e você está aí? Mais um episódio do Fala Bueno, comigo, Juliana Bueno. Vamos agradecer os nossos fiéis patrocinadores, que são Sander, o melhor sorvete da região, King Colchões, Seg Sun Energia Solar, Pizzaria Bela Capri, Casa de Carnes Boa Vista, Farma VIP Princesa e Bom Jesus, Digital IU, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Como a gente está finalizando o mês do quê, tio Ricardo? Páscoa. A Páscoa. Páscoa, o coelho já foi, já tá lá já tá lá no Polo Norte ajudando o Papai Noel já. A gente está finalizando o mês de maio, o mês das mamães. E pra gente fechar com chave de ouro, o mês das mamães, que é o melhor mês, né? Porque mamãe é mamãe. A gente trouxe uma pessoa muito especial para contar uma história de maternidade, assim, de vitória, de sucesso, e que não é para qualquer um passar, né? Então, quando eu conheci a história, eu fiquei, assim, mais admirada dessa pessoa. É uma pessoa que a gente conheceu na escola, né, tio Ricardo? Verdade. Ela nos presenteou com a filha dela, ela só não deu de papel passado, ainda. Mas a gente fala que a gente nem quer, né? Mas se um dia precisar, a gente adota, né? A gente adota a Alice, a gente tem a Alice como um bebê nosso, né, Alice? Ela tá aqui, ó, nos bastidores, assistindo a mamãe dela. Então é uma família que a gente aprendeu a amar, aprendeu a respeitar e admirar muito por tudo que passou. Seja bem-vinda, Eveli! Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. Espero, assim, poder compartilhar um pouquinho da minha maternidade e através da minha história que as pessoas possam rever alguns conceitos, possam entender alguns propósitos, que na verdade, na hora que a gente está passando, a gente nem imagina, mas tudo é um aprendizado. Tudo é um aprendizado, né? A gente não entende as vontades de Deus, mas Sim. Depois que passa, a gente fala, entendi porque que eu tinha que passar, né? Exatamente. Mas conta primeiro pro pessoal quem que é a Eveli. A Eveli tem 43 anos, é uma mulher, mãe, esposa. Trabalho bastante. Bastante, tem né? Primeiro turno, segundo turno, né? Eu tô há 20 anos, já trabalho na mesma empresa. E eu sou uma mulher feliz, grata a Deus por tudo que eu tenho, grata a Deus pelo meu presente, que é a minha filha, pela minha família, pelos meus amigos. Grata também pela família de vocês, que Deus, acho que Ele, pelas conexões, colocou no nosso caminho, uma família assim para mim, um exemplo também. As suas filhas, eu amo vocês de coração. Gente, a história dela, assim, como eu disse, ela é apaixonante, é de vitória mesmo e é de admirar, né? E a força que essa mulher tem, a garra que ela tem, e ela conta, assim, com tanta naturalidade que vocês vão ver, né? E eu acredito muito porque ela tem essa fé em Deus, ela acredita no propósito em Deus, então ela entendeu o que ela passou. Conta pra nós, Eveli, como que foi a sua primeira experiência como ser mãe? Eu tinha 29 anos, eu sou casada há 22 anos, então nós com, acho que 8 anos de casado, nós decidimos ter filhos. Eu tinha 29 anos na época, e então a gente planejou e foi uma gravidez tranquila, não tinha nenhum sintoma, nada. Com 34 semanas, eu fiz um ultrassom, né? E o médico começou com uns questionamentos. Ele falou assim, você fuma, você tem diabetes, essas coisas. Eu estranhei o questionamento, porque até então estava tudo bem, né? Mas no final ainda, né? Então, exatamente. Daí, assim, causou um pouco de estranheza e, assim, ao final do ultrassom, ele falou, você aguarda que você vai ter que ir no seu médico levar o ultrassom. Eu, assim, estranhei, mas fui. Aí o médico falou que ela estava pequena, pro tanto que eu já tinha caminhado na gestação, ela estava mais ou menos com 1,8 kg, mais ou menos, com 34 semanas. Geralmente a criança está com quase 3 quilos já. Sim, já está pronta para nascer, né? Exato. Sim, não que é para nascer com 34, Sim. mas já estaria pronta. E aí o meu médico falou assim, olha, esquece tudo que eu te falei de dieta, essas coisas, que eu tinha ganhado peso, então ele falou, e come que ela precisa engordar, tá bom. E chegamos ao final com 39 semanas e ela nasceu, certo? Daí quando eu tive ela de cesárea, porque ela ficou sentada, né, então tinha que ser uma cesárea.
Quando ela nasceu, eu não entendi o movimento, né? Mas, assim, eu vi uma preocupação dos médicos. Logo, meu marido que estava assistindo, o Daniel que estava assistindo o parto, já teve que logo sair da sala. E, assim, eles pesaram ela, tudo, e naquele momento estava tudo bem, né? Eu ouvi alguns rumores que tinha nascido uma criança especial. Isso eu já estava no pós-parto, aguardando. Ela estava comigo, tudo. E eu até falei para o Daniel, eu falei assim, amor, olha, nasceu uma criança especial. Só que eu não imaginava que eles estavam falando da minha filha, né? Ela nasceu com 2,2 kg. Ainda nasceu gordinha, né? Um pouco... Com 45 centímetros, né? E assim, eles tentavam colocar ela para mamar, mas aí ela ia um pouquinho do colostro. O leite desceu na hora, então eu colocava ela, talvez caía um pouquinho na boca dela, tal, mas ela ficava toda vermelha para sugar, tudo. E nós subimos para o quarto. Quando nós subimos, eles começaram a fazer acompanhamento com ela. Fazia o destro todas as vezes, que é aquele teste para ver se a criança não faz hipoglicemia, e assim ela foi durante o dia. À noite ela fez uma hipoglicemia, ela teve que ser levada para a UTI neonatal, e aí a gente começou a entender tudo que estava acontecendo. Ela internou, o médico falou, ela vai ter que se alimentar pela sonda, a gente vai passar um leite para ela, e depois a gente vem conversar com você. Passou a noite lá, na UTI eu fui até lá, tudo. Eu tava lembrando que eu não tinha feito nem 24 horas da cesárea, eu já tava andando pro hospital. Nem lembrava que tinha ponto, né? Nessas horas a mãe cria uma força que não sabe nem de onde vem. É, exatamente. Aliás, de Deus, né? De Deus, é. E aí, no outro dia de manhã, a própria médica que recebeu ela na cesárea quis que o Daniel viesse para ela conversar com nós dois. Antes disso, 3 meses antes dela nascer, o Daniel começou a trabalhar na Medical, que foi o hospital que ela nasceu. E assim, ele começou a trabalhar e por algumas vezes ele falou, nossa, hoje eu fui na UTI neonatal, eu vi uns pais lá, e tinha uma enfermeira conhecida nossa lá, e ele falou assim para a enfermeira, nossa, daqui a uns dias a minha filha vai nascer, e provavelmente vai ter uma foto dela aqui. E a enfermeira falou assim, mas por que? Ela vai nascer prematura, tem alguma coisa que a Eveli tem? Nossa, é mesmo que é uma UTI. Então, assim, dentro dos propósitos de Deus, ele já tinha levado o Daniel lá na UTI para conhecer aquele lugar. Exatamente, para não ter aquele choque, sua filha está na UTI, né? Então, assim, ela já tinha passado a primeira noite lá e ele nem sabia muito bem que ela estava lá, daí no outro dia cedo ele chegou e fomos nós lá. E a médica falou, olha, a filha de vocês nasceu com baixo peso, tudo, mas a gente tem certeza que ela tem uma síndrome genética. Não podemos afirmar qual é, mas ela tem. E ele, na hora, assim, ele quase desmaiou, os médicos precisaram até ajudá-lo. Só que eu, com a racionalidade, me mantive firme e queria entender o que era. E eu falei para a médica, mas é síndrome de Down? Porque ela não tinha traços de síndrome de Down. Ela falou, não, só que eu não posso afirmar qual é. Porque... E quando fala síndrome, né, hoje em dia a gente vai pro Down, né? É muito popular, então sim. A gente acha que tudo é o Down. E eu nunca tinha tido contato com outras. Eu nem imaginava. São várias, né? São várias. Muitas. E assim, eu nem imaginava, né? Então, para mim, só existia ela. E aí ela começou a me mostrar alguns sinais, né? Que a gente tem um M na mão, todo mundo tem um M na mão. Olha o seu M aí. E ela não tinha, ela tinha um traço que passava a mão completa. As orelhas, a gente tem ela no nível dos olhos, a dela era mais baixa, os mamilos dela eram mais espaçados, ela tinha uma sobreposição de mãos, que o dedão ficava sobre os outros dedos. E isso é da síndrome de Edwards, que era a síndrome que ela tinha. Então, até aquele momento, a gente não sabia o que era ainda. E aí, ela ficou durante 30 dias internada, eu tive alta, e aí todos os dias eu ia até o hospital, tirava leite para ela, conheci o funcionamento mesmo da UTI. E os médicos começaram a insistir, com auxílio de fonoaudiólogos, fisioterapeutas, ela aprendeu a mamar. Porque ela não sabia respirar e engolir ao mesmo tempo, ela engasgava. Era muita coisa para ela. Exatamente, porque tudo é uma limitação da síndrome. Então, assim, uma coisa tão simples,
Pra né? Pra nós, que nós, você respira, você come, você fala junto, né? exatamente, para ela era muito dificultoso. Mas aí, com o auxílio dos médicos e a minha insistência diária, eles, né, o conjunto, conseguimos fazer ela aprender. Ela teve alta da UTI, ficou 2 dias no quarto, fomos para casa. Ela já tinha 30 dias. E aí eu comecei com acompanhamento e uma enfermeira na minha casa pesar ela, porque ela não ganhava peso. Porque todo o esforço que ela fazia para mamar, fazia ela perder peso. Ela gastava muita energia, então... E aí ela não ganhava muito peso. Com 60 dias, ela estava no meu colo, ela broncoaspirou leite. E aí foi leite no pulmão, ela teve uma parada respiratória, né, em casa. Aí o Daniel, nós entramos em pânico, nós viramos ela saiu um pouco de leite, mas ela não tinha voltado. Eu lembrei o telefone do hospital, da UTI, liguei lá, avisei os médicos que eu estava indo. Nem chamamos SAMU, nada, fomos correndo. Chegamos lá, eles fizeram as manobras e ela voltou. Aí a médica plantonista, que já tinha conhecido ela na outra internação, falou para mim, olha, Eveli, por ela ter ficado tantos dias longe daqui, hoje está muito claro os traços dela. Ela tem síndrome de Edwards. Ali ela afirmou. Faltava fazer o cariótipo, que é a contagem, né, dos cromossomos, mas ela, pelos traços, ela tinha certeza. O Daniel não tinha, naquele nervosismo que nós estávamos, naquele que nós passamos, ele não prestou atenção no que a médica falou, mas eu guardei bem o nome. Daí ela ficou internada novamente, porque ela tinha broncoaspirada, ela não podia ter alta. Então, nós deixamos ela lá na UTI, com os cuidados da medical, e fomos embora para casa. Chegou em casa, eu fui olhar a síndrome de Edwards. Eu vi uma foto dela na internet. Todos os traços, tudo tinha... Ele é idêntico, que nem o Down, são semelhanças que você consegue identificar. E aí eu vi a gravidade dessa síndrome, né? Então, a literatura diz que ela não tem vida, não sobrevive. A cada 7.000 nascimentos, são, assim, tipo, 100 podem nascer. Só que desses 100, nasce vivo, né? Nasce. Então... Quer dizer, de 7.000 aconteceu e a minha filha foi a única que saiu do hospital, que nasceu. Um milagre. É um milagre. O milagre dela já começou ali. E aí, assim, durante 30 dias ela ficou internada. Aí, para ela ganhar peso e ter mais qualidade de vida, isso foi uma novidade para mim, eu nem sabia que isso existia. Ela fez uma gastrostomia, né? Que é uma sonda que vai dentro do estômago da criança. E aí toda a alimentação, que tinha que ser alimentação integral, né? A Prefeitura de Limeira também nos apoiou com todo esse suplemento. E aí a gente passava para ela. Então, ela começou aí a ganhar peso. Toda a medicação também. Por quê? Porque daí nada mais... Ela não precisava mais engasgar, ela não engasgava porque mais. Não era pela boca, né? Exatamente. Então, todo aquele desconforto que ela tinha de ir leite pro pulmão, essas coisas, acabou com a gastrostomia. E aí ela tinha um pouco de refluxo também, então já fez a cirurgia, então aí acabou esse problema. Mas ela ficou mais 30 dias internada para pôr a gastro e aprender, recuperação, né? Tudo. E aí a mãe de primeira viagem, que não conhecia nem a síndrome e nem o que era uma gastrostomia, nada, começou a nascer ali, né? Mais uma coisa que eu comecei a aprender. Então, aí comecei a conviver mais com isso e junto com isso, né? Então, teve toda a aceitação, que no começo a gente assusta com o novo, a gente assusta com essas possibilidades. São adaptações, né, que a gente não imagina, né, Eveli? Porque você fala, você está esperando um bebê e com os trabalhos, as dores de cabeça que um bebê traz. Sim. E que todo mundo comenta, né? Que é o chorar à noite, é o querer mamar toda hora, é trocar o dia pela noite, essas coisas que a gente ouve as mães falar. E quer dizer, você não, teve outras experiências, né? Outras coisas, outros desafios. Exatamente. E aí você ser impactado com uma possibilidade de uma morte a qualquer momento, porque a sobrevida é de 2 a 4 meses, né? A literatura falava de 2 a 4 meses, o que eu li. E a minha filha estava com 2. Quer dizer, você ficava contando ali, né? Você fica naquela contagem regressiva internamente, né? E aí eu aprendi a viver um dia de cada vez. Então, ela estava bem hoje, era o dia de hoje. Hoje ela precisa de ajuda. Vamos. Eu fazia acompanhamento na ARIL, porque aí também tem outra coisa, né? Todos os pais que têm uma criança especial, assim, eles têm que
fazer de tudo para que a criança assim desenvolva. Então eu levava ela na ARIL, levava ela em fisioterapia particular, fonoaudiólogo, fora os problemas que ela tinha. Então, a síndrome de Edwards, ela é uma trissomia do 18, né? É o cromossomo 18, que na hora de dividir, divide em 3. Então, ele vem com uma série de comprometimentos. O comprometimento dela era neuropsicomotor. Então, ela não ia falar, não ia andar, não ia comer via oral, ela não conseguia fazer isso, por isso ela fez a gastro. Então, assim, eu tive que aprender muita coisa, né? E aí os profissionais, ela tinha um probleminha no coração, né? Problemas nos rins. Então, assim, era uma série de coisas que a gente tinha que cuidar e ficar muito atento. Não é uma coisa, né? Não é a síndrome, não. Com a síndrome vieram vários fatores. Isso. E aí, assim, era um dia de cada vez, como eu falei. Então, aí com 6 meses de vida, a doutora Vanessa, que era cardiologista que cuidava dela, falou, olha, Veli, eu acho que agora ela passou um tempo, ela ganhou peso, tudo, vamos tentar fazer a cirurgia de coração dela. Mas eu queria que você consultasse um médico lá em São Paulo. Nós fomos para lá para consultar com esse médico. Esse médico pediu uma avaliação de um pneumologista e durante essa consulta, esse médico percebeu que ela não estava bem. Ela estava um pouco com pálida, assim, né? Então, ele pôs o oxímetro, viu que ela estava saturando 40, assim. Ela estava quase parando também de respirar. Internamos ela no hospital lá em São Paulo e de lá ela voltou usando oxigênio, porque ela teve uma pneumonia muito grave. Eles até acreditavam que ela não sairia de lá. Eles lá não queriam investir nela. Eu tive que fazer eles investirem, ensinar eles a insistir, né? Falar assim, não, vamos fazer que vale a pena, vai dar certo. Porque essa síndrome, porque a sobrevida é baixa, a medicina tem hora que não vai investir numa criança que de repente não vai viver. Não vai viver, para eles é perder tempo, né? Só que é filho da gente, exatamente. É vida da gente, então não é perder tempo, né? Não, nunca é, né? E aí, a gente ficou lá 30 dias também, o médico avaliou, viu que não tinha condição, o pulmão dela não ia aguentar essa cirurgia, e aí ela voltou usando oxigênio. Então, aí tinha mais uma coisa para eu aprender a lidar, né? E com isso, eu tive que aprender a aspirar também, que é uma coisa que só fisioterapeuta faz. Mas a mãe aprendeu a aspirar também. Você tá 24 horas com a criança, tem que estar preparada. Tem que estar, exatamente. E aí, a gente entrou nesse outro mundo de... né, outras possibilidades, aí usava oxigênio também, tudo. Então foi um tempo assim que eu vi, todos os dias eu via Deus me sustentando também, porque não é fácil, às vezes eu acordava de noite, ela estava assim, quase sem oxigênio, porque ela batia a mãozinha, aí saía do lugar, então aí eu tinha que colocar oxigênio nela, enfim. Foi assim, um tempo muito, eu vivia por ela e para ela. Mas eu também creio que... Aí eu consultei uma vez uma geneticista e ela me falou uma coisa, que foi um acidente genético. E eu não acredito em acidente genético, eu acredito em propósito de Deus. Às vezes as pessoas falavam assim, eu tô orando para Deus curar ela. Eu falava assim, não, mas ele não precisa curar, porque ele a fez diferente. Assim. A fez especial. Então ele quis ela assim. Exatamente. Então, em tudo tem um propósito. E aí, assim, eram uns dias, ela ia crescendo, ganhando peso, né? Ela tinha uma escoliose nas costas, então estava pressionando o pulmãozinho dela. Quando ela estava com 1 ano, a gente fez uma festinha para ela, né? E com 1 ano e 2 meses eu fui atrás de uma cadeira de roda, porque aí ela precisaria usar para não prejudicar o pulmão dela. Mas não deu tempo dela usar, né? Aí ela também teve, antes de falecer, ela teve uma infecção de urina bem grave. E aí, assim, foi uma coisa muito... Porque todas as vezes que eu levava ela no hospital, ela estava precisando de oxigênio. E agora eu tinha oxigênio na minha casa. Então, o que eu ia fazer? Fazer o que no hospital? Exatamente. Então, estava muito grave mesmo. E aí, nós deixamos ela lá. No outro dia de manhã, eu fui visitar. E aí, o médico falou, cadê o seu marido? Eu falei, ele já vem. Aí, eu liguei para ele, ele foi, né? E aí ela já não me reconhecia mais, a médica falou, ela não está em coma, mas ela tá tendo falência de órgãos, a gente já não tá pegando mais a pressão dela, não tá mais fazendo xixi sozinha, tudo. E aí a gente falou pro médico, então ele perguntou, né, até onde eu vou. Nós falamos, olha, entubar eu não queria, porque ela poderia ficar vivendo com a ajuda de aparelhos até sabe Deus quando.
E eu queria no meu Deus. Então eu falei para Deus, ou o Senhor me devolve ela do jeito que eu deixei ela aqui, interagindo comigo, vendo a mamãe, ou o Senhor pode levar. E assim aconteceu, né? Isso era meio-dia, 3 horas da tarde eu estava voltando para a Medical, e aí eu senti assim que tinha acontecido alguma coisa com ela. E eu falei pro Daniel, vamos que nós temos que chegar logo. Mas aí eu cheguei, o Dr. Elbi ligou para mim, que era o pediatra na época, falou assim, vem para o hospital que eu preciso falar com você. Eu falei, eu tô aqui na frente já. E aí ele deu a notícia, né, que ela tinha tido uma parada cardiorrespiratória e que ela tinha entrado em óbito. Então, assim, foi um tempo que eu vivi um dia de cada vez, na dependência de Deus. Foi um tempo de Deus para mim. Eu acho que ele nos tratou, assim, com muito um privilégio de ter recebido uma criança especial. Eu vejo o quanto ela ensinou a gente. Ela ensinou eu ser uma pessoa melhor, a olhar para essas crianças com outros olhos, a essas mães também com outros olhos. Eu acho que viver um dia de cada vez é você valorizar o presente. Então, depois... Cada coisa, né? Cada detalhe. Exatamente. A gente tem sonhos, lógico, eu acho que a gente tem que sonhar, a gente tem que ter ambição de conquistar as coisas, mas existe presente que é para isso. O presente é o dia de hoje, é a gente poder estar entre amigos, estar com a sua família, valorizar esses momentos, porque a vida não pertence a gente. Sim. E a gente não sabe o dia de amanhã. É um piscar de olhos, né? Exatamente. Mas aí, passado 3 anos, né, a gente decidiu ter outro filho, né, e Deus nos presenteou com a Alice. É meu presente também, né, Kassab? É. E ela é uma bênção nas nossas vidas. Na nossa também, né, tio Ricardo? Ela é uma menina educada, uma menina de inteligente. Deus, inteligente. E assim, ela veio para me curar, né? Eu acho que se Deus me deu a Milena para eu aprender a ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor para Alice, eu acho que a Alice veio para me curar. Então a Milena te preparou para receber o anjo Alice. É, porque a Alice ama a minha comida e a Milena nunca pôde experimentar. A Alice me chama de mãe 24 horas. A Milena, mãe. A Milena nunca falou. Ia te falar mãe. Ela falava com os olhos, mas ela nunca esboçou a palavra mãe. Então, eu creio que foi um tempo de Deus. Aquele tempo eu precisava viver com o Daniel, foi uma experiência pessoal. E também eu acredito que muitas pessoas que nos viam, acompanharam a nossa jornada, aprenderam com a gente também. Sim. Então o propósito de Deus foi para a nossa vida, mas foi para os nossos amigos e as pessoas em torno da gente. Os médicos, os próprios médicos, porque eles nunca tinham tratado de uma criança com a síndrome dela até 1 ano e 4 meses. Por quê? Porque eles só viam na literatura, porque teve médicos que me relataram que nunca tinham visto uma criança com Edwards viva. Então, assim, se o propósito dela também foi mostrar para os médicos que há vida com essa síndrome, que há possibilidade. Onde há a mão de Deus a vida, né? Exatamente. A ciência pode não acreditar, mas para Deus tudo é possível. E uma geneticista falou para mim, quando eu mandei um e-mail para ela, porque ela falou um dia para mim que se eu tivesse ido grávida, talvez ela tinha mandado eu tirar. Dada a opção do Dada aborto. A opção do aborto, porque é uma gravidez de risco para a mãe também. Mas ela falou assim para mim que se eu entrasse com ela todas as vezes no consultório, como eu entrei, e ela tivesse mandado alguém abortar, ela morreria. Se culpar. Exatamente. Você veio para ensiná-la a esperar a vontade de Deus. Exatamente. E não acreditar só na ciência. Porque pela ciência ela teria que realmente orientar. Exatamente. Para preservar ela a vida da mãe, até aquele né? momento, Isso. né? E aí ela me falou assim, ela foi uma criança muito feliz. Com certeza, né? Ela viveu, né? Cada momento. Exatamente. E hoje eu vejo que eu sou uma mãe melhor também para Alice, uma mãe que valoriza outras coisas, né? Então, foi crescimento para mim também, né? E como foi para você receber a notícia que você estava grávida da segunda gestação? Qual foi o sentimento? Foi desafiador, na verdade, né? Porque eu queria, mas ao mesmo tempo, o meu medo dava aquela coisinha dava aquela coisa no meu coração, exatamente. Tanto que quando eu descobri, eu liguei no consultório médico, a secretária falou, tem umas 3 na sua frente, na fila de espera. E eu falei, tá bom. Aí no dia seguinte eu fui lá no consultório, eu falei, olha, eu sei que você falou que tem 3 na minha frente, mas eu quero que você fale para o médico que sou eu que estou aqui.
Não que eu teria privilégio, Sim, mas sim, ele mas ele sabia sabe a da sua minha história. Exatamente, tanto que ele até falou, Evelyn, desculpa, mas eu jamais ia deixar de te atender. E aí, assim, a gente só fez um acompanhamento mais de perto, né? Então, alguns exames ele pecou pelo excesso, na verdade, né? De querer fazer mais ultrassom. No final, o cardiotoque eu ia todo dia no hospital para fazer. E naquela que mede a translucência nucal, Morfológico. a médica que fez foi muito atenciosa, eu contei a minha história, ela falou, olha, eu não posso afirmar para você 100%, mas a sua filha é 85% é normal. E aí, quando nasceu, aí também eu tinha minhas conexões de Deus que eu deixei lá no hospital da Medical. Eu liguei uns dias antes lá na UTI, tive a oportunidade de conversar com uma enfermeira que acompanhou a minha história. E ela falou que uma das médicas que me conhecia seria a médica que ia pegar ela na sala de parto. E aí, quando a médica chegou, ela falou, Evelyn, eu tô aqui, fica tranquila. E quando a Alice nasceu, ela já veio falar pra mim, ela é normal. E assim, eu não entendia nada desse negócio de Apgar, quando a criança nasce, tem a nota que os médicos dão, né? Mas a Milena, ela teve a primeira nota 5, porque ela não chorou, e 8 depois. A Alice já teve 10 logo de cara. Foi 15, 20. Então já deu logo um berro. Tipo, cheguei. E aí, então, eu vejo até nesses detalhes, né? Deus preparar tudo. As pessoas certas, né? Exatamente. Os médicos foram me visitar no quarto quando a Alice nasceu. E aí, para me tranquilizar muito mais, teve uma médica que eu já tinha feito o exame do coração. E aí ela chegou lá, ai, que bom que você tá aqui ainda, que eu queria te ver. E aí ela foi a médica que recebeu a Milena lá atrás. E aí ela falou, o que a Milena tinha mesmo, Evelida? Eu falei tudo pra ela, ela veio, ela examinou isso. Só a Alice, veja bem, ela era da UTI neonatal, ela foi me ver, mas a Alice estava sob os cuidados de outra médica. Mas ela fez questão de me ver. E aí ela falou assim pra enfermeira, já fez o exame nela? Já? Quanto que ela tá saturando? Tá tanto. Não, então você vai pedir exame de sangue pra ela. Disso, por causa da irmã. Então pediu tudo pra ela. E ela detectou que a Alice estava com um pouquinho de icterícia. E os médicos ali da enfermaria não tinham percebido. Por quê? Porque o tipo de sanguíneo da Alice é diferente, então ele foi mais forte, então a icterícia veio fraca, né? Mas assim, o que são os detalhes? E aí, em todas essas coisas, eu vejo o trabalhar de Deus. Porque ele levou a médica lá, e eu ia ter alta naquele dia. Eu dormi uma noite a mais no hospital. Na verdade, eu tava de alta e ela não. Por causa da icterícia. E daí, no outro dia, ainda ela falou assim pra mim, a médica. Olha, eu quero que você vai fazer o exame do coração dela. Eu falei, mas doutora, eu já fiz na barriga. Você que escolhe. Ou você vai, ou eu vou levar ela de ambulância. Você que sabe. Não deu opção. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí, com 4 dias, ela foi fazer o exame do coração também, viu que estava tudo bem. Então, com ela, assim, foi na gravidez, foi um cuidado, uma atenção mais de perto. Mas, lógico, no começo eu tinha bastante insegurança, porque eu não tinha medo de ter outra criança especial. Eu tinha medo de perder de novo. A dor da perda, né? Não é a questão de ter que cuidar, o trabalho, mas é o perder, porque a gente se apega, né? Com certeza. É um filho, né? É um laço que é muito forte. Sim. Né? E pela natureza, não é a gente, né, que dá Deus pro filho, é o filho que dá Deus pra gente, né? Sim. Então é uma situação muito difícil mesmo, que não é para qualquer mãe. Não é o que a gente fala assim, Deus escolhe a dedo essas mães, porque não é qualquer mãe que passa pelo que você passou. Sim. Né? E eu vejo assim, a gente conheceu a Alice Piquititica, né? Sim. Você pôs na escola com a gente bem pequenininha, e é engraçado assim, porque acho que mães quando passam por algumas situações, talvez não tão parecida, mas por situações mais difíceis, eu vejo que às vezes elas são 2 caminhos, né? Ou ela super protege o próximo filho com o medo, Sim. que é normal, é natural do ser humano, né? Não estão aqui para julgar essas mães, ou ela tipo, libera, assim, eu já sofri tanto que deixa essa viver, que eu vejo que é muito o seu caso, né? Você não sufocou, né? Você não usou essa super proteção, tanto que ela foi pra escola com 3, 4 meses, não teve esse medo, né? Você não teve esse questionamento. E uma coisa que eu lembro muito, a gente brinca, não tô aqui nem querendo questionar, né? Que às vezes alguma nutricionista, alguém vai estar vendo a gente e vai falar, ela é louca, Não é essa questão, né, de comida saudável ou não saudável. Mas a gente recorda que no dia do lanche diferente,
A Alice era a única do berçário que tomava Coca-Cola, Sim. né? É. Então, assim, a questão não é aqui se pode dar refrigerante, não pode, não vamos discutir isso. Sim. Mas eu lembro que ainda a gente falava, você falava assim, não, ela pode experimentar tudo, porque eu sei a sensação de a minha filha nunca poder comer. Eu sempre deixei ela muito à vontade, porque eu nunca fui aquela mãe, ai não vou dar, só vou dar bolacha integral, nada disso. E ela, por si só, fez as escolhas. E ela fez as escolhas de coisas boas, porque Sim. eu mandava bolacha recheada, ela queria bolacha de maisena. Era bolacha de pastel, você lembra? Eu que lembro ela falava? que ela falava, então. Você lembra, tio Ricardo? Não é. Ela falava assim, e a Evelyn falava, Ju, ela tá pedindo bolacha de pastel, o que é? Daí que a gente foi descobrir que era clube social. Clube social. E também o pão do Caio ela queria. Na época o Caio tava aqui. E ela queria pão com mortadela. Então, tipo assim, ela fez escolhas de coisas simples. Sim. Ela não... Hoje ela gosta de comer arroz, feijão. A gente vai aniversário, ela tem que jantar antes. Então, assim, não Doce ela não come, né? não come Não doce. gosta. Então, E assim... Coca também, ela é muito fã. Não é uma coisa que ela bebe. não, assim. se tiver suco natural, ela prefere. É. Então, assim, eu vejo que eu não proibi e mesmo assim ela fez as escolhas certas. Sim. Porque o paladar dela, eu também, de verdade, eu sempre associo isso à escola. Porque eu acho que é mérito de vocês, na parte da alimentação, que vocês são top, entendeu? Então, eu vejo assim, que como ela vem desde pequena, Sim. ela aprendeu a se alimentar bem e continua. Porque eu também não sou a mãe que estraga em casa, né? Tipo, come McDonald's, ela não gosta muito de McDonald's, essas coisas. Então, assim, eu vejo que, por si só, mesmo, eu não sou aquela mãe impositiva. Não, você Não hoje vai pode. comer arroz, feijão, salada, não sei o que. Não, Sim. ela escolheu por si só esse tipo de Mais alimentação. saudável. É uma coisa que eu falo muito na questão da alimentação, não é proibir, é não ter o acesso. Né? Então, assim, você não precisa proibir comer doce, mas você não precisa ter doce todo dia na sua casa. É verdade. Né? Você não precisa proibir o refrigerante, não precisa ter todo dia. Então, eu que também, por estar na escola, todo final de semana, você acompanha, a gente quase tem aniversário, né? Sim. Então, você imagina eu indo com a minha filha de 6, 7, 8 meses num aniversário, ela todo fim de semana vendo uma coxinha, vendo um bolo, um brigadeiro, eu nunca proibi. Mas eu nunca oferecia à vontade. Então, o que eu fazia? Eu dava janta antes. Então, se ela comesse, era por curiosidade e não para matar a Não fome. pra matar a fome, é verdade. Então, quer dizer, não cria o paladar. Uhum. Né? E hoje as minhas filhas também não têm esse paladar. A gente vai no shopping, é comida, não pede o McDonald's, não pede a porcaria. Sim. Mas são o quê? Não proibir. Né? E às vezes, se a gente vai falar essas coisas, tem pessoas que acham que é muito liberal. E não é Não. a permissividade, mas é permitir conhecer tudo e entender o que é bom e o que não é. Eu concordo. E tinha um outro episódio, outro dia a gente estava relembrando, né, tio Ricardo, que assim, tem pessoas que são tão neuróticas, né, mas que são tão, ai, não pode, meu filho só vai comer. Porque as literaturas hoje, elas estão vindo assim muito, qual que seria a palavra? Acho que muito, não é taxativa, mas muito radical. Eu sou uma pessoa radical, hein, mas Sim. eu vejo assim que, não pode, pode, não pode. E você vê assim que nem, não vai dar doce antes dos 2 anos, né? Não tô dizendo que é pra você ficar dando. E as mães, elas sufocam tanto a criança, que a criança fica com tanta aquela coisa de vontade. Porque Curiosidade. não existe um ambiente 100% natural. Não existe. Né? Porque ela vai para a escola, ela vai para o mercado. Na sua casa é impossível. Eu nunca vi uma família que é 100% natural. Não. O que eu falo assim, meu filho não come batata frita, mas você come a batata frita na frente do filho. Sim. Né? Aí, então eu vejo assim que essas mães assim que fica proibindo muito, eu acho que ela acaba criando uma tortura na criança. E eu lembro uma vez assim que a Alice teve alergia. Eu não lembro se era do Danoninho, se era a marca em si. Na verdade, é o pigmento. E eu lembro que você mandava o Danone e eu falava assim, mas Eveli, ela vai, né, vai pipocar, vai alguma coisa. Ela falava assim, não tem problema. Ela vai comer, ela não vai passar vontade, depois eu dou um antialérgico. E criou resistência. Ela falou assim, ela não vai morrer disso. Não é isso que vai piorar o quadro dela, né? E eu me recordo também que eu ainda falei pra você assim, ela tá tomando antialérgico, então se for isso a gente vai descobrir agora. Porque pelo menos, né, a gente já vai saber. E uma das coisas que eu acho que a minha maternidade diferente me fez aprender é isso também. Que, por exemplo,
você pode oferecer as coisas, ela tá coberta com um medicamento, então assim, mas a gente tem que descobrir o que que é. Então eu só vou descobrir a alergia se a criança tiver contato com aquilo. Sim. Entendeu? Porque se a gente e se a gente descobre que você tá num lugar que você não consegue, você não tem acesso à medicação, essas coisas, né? Então ela estava aqui, eu sabia que ela estava sob cuidado de vocês, que qualquer coisa que acontecesse, vocês iam me avisar. Então eu falei, pode dar. Eu lembro que depois na sexta, acho que era macarrão, daí você falou, pode dar. Ah, porque é atum, né? É macarrão com atum. E o molho. Daí às vezes eu falava assim, não, se for o pigmento vermelho, vai acontecer alguma coisa, mas ela tá tomando remédio, pode ficar tranquilo. Então, isso é muito legal, né? Mas eu acredito que também você teve toda essa maturidade pelo que você passou na primeira maternidade, com certeza. né? Eu aprendi assim, muita coisa assim. Eu não me preocupo muito com uma gripinha, um negocinho, a gente medica em casa. Eu, pela minha experiência, não sei se isso é bom ou ruim, mas eu medico bastante, assim, porque eu conheço as coisas que podem acontecer ou não. Então, assim, lógico, você não vai dar um antibiótico. Eu aprendi assim, eu valorizo a doença quando eu sei que ela é grave, tipo uma infecção de urina ali. Você sabe, ali você já teve umas 2, 3, imediatamente eu levo, porque eu aprendi que era uma infecção grave e silenciosa. Dá outras consequências, né? Exatamente. Eu falo assim, o que levou a minha filha foi uma infecção de urina. Assim, que ela agravou o quadro dela mesmo, né? Então, eu falo, Alice, qualquer sinal, ela já vai... Então, com isso eu me preocupo. Agora, alergia, mudança de tempo, essas coisas, sempre tem um antialérgico em casa para prevenir essas coisas. Quer ter um dipirona, um prelone. Sim, exatamente. Um sossega-leão, né? Eu acho que isso é muito importante para as mães refletirem, né? Sim. Não é você ser desleixada e nem, tudo pode. Mas, realmente, né? Vale a pena eu perder tanto tempo, ficar estressando com o meu filho, proibindo ele de tantas situações, tantas coisas, né? E a vida passa. Colocar numa bolha, né? Colocar numa bolha, não pode isso, não pode aquilo, não pode pisar no chão, não pode tomar gelado, não pode... É tanta neura que a criança não vive, né? Sim. Não permite. E as crianças eu vejo pela Alice também. Porque a minha experiência é com ela. Então, o que eu percebo, ela não se importa de ter uma festa de aniversário, ela prefere ter uma viagem com a gente. Então, ela não prefere presente, ela quer presença, né? E eu acho que é isso que as crianças querem hoje. Eu vejo assim, os pais às vezes lutam tanto para dar presentes, e não tem nada errado com isso, né? Mas a presença do pai é muito legal, a presença da mãe, né? Ela quer, deita aqui comigo para assistir um desenho, às vezes você está correndo, mas eu paro, porque é esse momento que ela quer a minha presença, né? É a conexão. Entendeu? Eu não sei se daqui uns anos ela vai querer que eu esteja ali com ela, vai querer deitar do meu lado, vai querer o meu abraço, e eu vivi 1 ano e 4 meses com a outra filha, e passou esse tempo e eu só tive 1 ano e 4 meses. E eu não sei o tempo que eu tenho com ela. Sim. Eu não sei o meu tempo. Então, a gente tem que pensar nessas coisas. Não, mas você está pensando que você vai morrer? Não, eu estou pensando que hoje eu tenho o privilégio de estar ao com lado ela. dela. Eu tenho o privilégio de estar com o meu esposo. Então, valorizar esses momentos. Quando sair, não fique em celular, né? Vamos conversar. Porque às vezes você senta em algum lugar, você vê, tem 4 pessoas não conversando na mesma mesa no celular. Ou fala pelo Zap. Pois é, gente, vamos conversar. Vamos conversar, vamos... Então, eu aprendi também pela minha experiência a valorizar essas coisas. E é bem legal você falar isso, porque tanto a Alice, né, as pessoas elogiam muito, não sou eu que estou falando aqui para puxar o saco, mas você pode ver, você recebe muito elogio dela, né? Sim. Da educação, tanto que ela tá aqui com a gente e ninguém tá vendo, ninguém tá ouvindo, ela não tá perturbando ou tá cutucando, sei. Não fez nenhum barulho ainda. Então, porque assim, às vezes fala assim, as mães têm muita mania de falar assim, mas meu filho tem personalidade forte, o meu filho é agitado. Não, seu filho é sem educação, com todo respeito, né? Seu filho é sem educação. Por quê? A personalidade forte não tem nada a ver com você não parar quieto ou com você não respeitar. Você ter opinião é uma coisa. Agora, você vê, a gente tá aqui já há um bom tempo, ela tá aqui, tá respeitando, é uma coisa chata para uma criança, né? Um assunto que também não é tão legal. Então, assim, eu vejo que as pessoas, elas elogiam muito, elas percebem a diferença da educação, da forma dela se portar, até a idade que ela tá hoje. A gente vê que tem menininhas que já tá
para outro lado, outras conversas, e ela não, ela ainda é uma criança que brinca de boneca, que quer brincar, que quer falar das coisinhas de menina, o que ela está vivendo no momento. E se a gente observar quem observa de fora, você não é uma mãe afetiva, né? Sim. Igual eu. Eu acho que é por isso que a gente se dá. É verdade. Né? A gente não é aquela mãe de beijar, de abraçar, de minha filhinha. Eu falo assim que eu queria ter 10% dessas mães Sim, chocadeira, que fica né? floreando, Eu não também consigo, né? Não consigo. Mas é aí que a gente mostra. A questão de você amar o seu filho não é o beijo e o abraço. Não é querer mostrar que é a super mãe. É ser mãe. Sim. É ser mãe. É aquela hora que você falou, olha, mãe, vem assistir um desenho, é deitar e assistir. Não é criar momentos, nossa, porque eu brinco com meu filho. Não. Seu filho às vezes nem quer brincar com você. Exatamente. Porque você não é criança, você não é amigo, você é mãe. E assim, coisas que a gente faz em casa, assim, jogar os colchões na sala para assistir um filme, fazer uma noite diferente. Gente, não tem problema. Vai fazer bagunça, tá tudo bem, porque a criança vai crescer Não e vai mais querer. não vai mais querer isso. Entendeu? Então, tem que valorizar mesmo esses momentos. Eu acho que é importante para eles e é importante para a gente criar memórias, né? Olha, quantas coisas a gente lembra da nossa infância, né? Esses dias eu tava lembrando que a gente pulava elástico, lembra aquele negócio? Ah, eu adorava. Eu E também. tinha o da mão, você lembra o da mão também? Lembro também, então. Coisas que, boa, mas era a nossa diversão da época. Nossa, é bem lembrado, vou fazer para as crianças aqui. Era não com lembro. meia, eu fazia com meia calça. Fazer com aquele elástico o branco aquele mesmo. branco. Tio Ricardo, põe na lista, segunda-feira você tem que comprar o elástico, que a gente vai fazer muito legal. para as meninas aqui. Elas vão ter noção do que é equilíbrio, então as mães já vão ver elas cair, ralar, porque lembra? Lembro. Tinha que pular, tinha que torcer o pé, um monte de coisa. E assim, a gente... um trauma do elástico, posso comentar? Pode. Estava no SESI, lá estava no meio da quadra, as meninas estavam com o elástico e eu correndo. Eu já imagino a cena. Eu tropecei e quebrei meu dente. Até hoje, olha lá, por causa do elástico das meninas. Eu não sou a favor de comprar esse elástico não, viu, Alice? Mas, não. Se a tia Ju quiser... A sua mãe era uma mãe que entendeu que você que estava correndo ou ela foi brigar com a escola que tinha um elástico no meio? Eu não me recordo, pode ser que ela tenha falado assim, mas quem que foi colocar elástico no meio do caminho? Se for igual a Eva, ele vai falar assim, a próxima vez você presta mais atenção. Estava dormindo? O problema vai ser essas mães que vai querer entender por que o elástico estava lá, né? Porque não pode brincar. Então, a gente tem essas memórias de brincadeiras, né, com os nossos amigos. Lógico, na nossa época, nossos pais também não tinham essa cultura, né, de brincar junto. Eu, pelo menos, não tenho muitas lembranças dos meus pais. Mas eu queria que ela tivesse. Então, assim, esse negócio de ir, deitar no chão, na sala, passar uma noite, que tá tudo bem, gente. Não vai acontecer nada. No outro dia a gente pega os colchão e guarda. Né? Mas são são momentos que o dinheiro não compra. Não compra. Né? São coisas que o dinheiro não compra. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender a valorizar. E é aí que cria os laços, né, Eveli? O laço do afeto é nesse momento, nessas coisinhas que a gente faz com os filhos da gente. São exemplos bobos, né? Que nem eu falo assim, entrou no carro, para que ligar o celular? Entrou no carro, para que comer? Né? Você vê assim, as mães, elas fazem um piquenique dentro do carro. Então a criança, ela olha para mim e fala assim, o que você trouxe para eu comer? Então ela não está esperando a chegada da mãe, ela está esperando o que a mãe trouxe para comer. Sim. E o carro é um momento que você vai conversar. Ah, quem que foi na escola? Ah, você caiu, você brigou, você chorou, você fez lição, você foi... Né? É ali que você vai interagir. Isso é criar um laço. E assim, já houve mães da própria escola que falaram assim, como que você sabe o que a Alice comeu, essas coisas? Mas eu pergunto. E ela me conta, né? Então, a gente tem essa cultura. Teve uma vez que ela falou assim pra mim, mas você não vai perguntar como foi meu dia? Porque todo dia eu pergunto, como que foi seu dia? Pra ela é importante essa conversa, né? Sim. E aí a mãe falava, nossa, mas meu filho não fala nada, mas você pergunta? Você criou esse hábito. Exatamente, né? Então, é tudo que a gente constrói junto. É isso que você falou, é esse laço, é esse vínculo. A gente constrói isso. Não é uma coisa que... você liga um botão e desliga. Exatamente. Não, isso é uma construção. Então, o laço entre mãe e filha, o laço entre esposo, é uma construção. Não é uma coisa que você clica lá o negócio e o negócio já acontece, né? Sim, é o dia a dia. Bom, acho que é melhor a gente fazer um ping-pong com a Eveli, né, Ricardo? Porque a Alice preparou tanto ela para um ping-pong. Ela já deve estar preparada já. E faz tempo que a gente não faz um ping-pong com nossos convidados. Vamos fazer?
Bora lá? Tá preparada, Eveli? Sim, vamos ver, Alice. Isso é agora. Cor, Cor azul. mãe, Uma referência pra mim. amor, Amor à minha filha. amizade, É tudo. Deus, É tudo pra mim. decepção, Eu acho que é um sentimento ruim. Uma situação ruim de passar. Daniel, É meu suporte todos os dias. Milena, Uma saudade. Alice. É minha vida. Quer vir falar um oi aqui, Alice? Vem aparecer aqui. Vem! Não quer? Não quer fazer uma pergunta pra mamãe aqui? Vem! Não, tá com vergonha? Falou tão bonito o dia que foi entrevistada? Não quer aparecer no A mãe vídeo? até chorou. Vai que o pessoal quer saber quem é a Alice, porque nem às vezes quem tá assistindo não conhece a gente. Vem só falar um oi. Te ajuda? Só Vem, ó. Vem ali. Vem aqui comigo. Ó. Que às vezes a pessoa não conhece a gente. Ó, essa é a Alice, a nossa princesa. Né? Linda, inteligente, esperta, minha ajudante. É. Minha filha adotiva, né? É. Isso mesmo, né? Pode ir lá, meu amor. Eveli, foi muito bom ter você aqui com a gente. Né? Uma história que eu nunca canso de falar, que eu admiro muito você. E eu não canso de chorar. É, Toda vez eu choro. Sim. Toda vez que eu escutei, todas as... Vocês estão de parabéns. Vocês são duas pessoas, assim, excepcionais, né? É um casal que a gente ama muito, né? Às vezes eu me perguntava, assim, da primeira vez que você contou a história pra nós, acho que foi em casa, né? Te perguntava assim, nossa, como que ela aguenta? Ela fala e me chora, e eu chorando, assim, de litros, né? Mas vocês são, assim, duas pessoas abençoadas, né? Amém. É uma admiração, né, que a gente cria, Sim. porque você não se vitimiza pela sua história, né? Você se põe no seu lugar, né? Não Você pune a Alice por isso, né? Não Assim, pune. não terceiriza, tipo assim, aconteceu e a Alice ela vai ficar naquela bolha, né? É. Ela é uma criança solta, livre, né? Exatamente. você viveu as duas maternidades como tinha que viver, Sim. né? Você viveu tudo que tinha que viver intensamente com a Milena, né? Não foi fácil, mas acredito Não. que foi muito edificante. Sim, foi intenso. E hoje você vive uma maternidade assim maravilhosa com a Alice, porque se você Sim. parar para pensar, o que você sofreu com a Milena foram assim situações do que ela tinha, né? Não foi nem Sim. ela que te trouxe o sofrimento, Não, jamais. não. Mas foi ali as limitações dela. E hoje a Alice, ela não te traz sofrimento nenhum, Não. nem limitações, nem em comportamento, nem em nada, né? Ela Sim. só é realmente vida, né? Para você é vida, é amor. Então assim, a gente admira muito a história de vocês. Isso aí eu sempre falei, nunca cansei de falar, Sim. né? Vocês são um casal que a gente ama demais, a gente tem um respeito muito grande por vocês. Independente de função cliente, né? Que Não. hoje vocês são o Sim. nosso cliente. Mas assim, a gente não é esse vínculo que a gente tem. Então, assim, a gente gosta muito. Vocês são sempre muito bem-vindos na nossa casa, eu não preciso nem falar. Eu sei, meu Deus. E a gente agradece mesmo de coração você ter aceito esse convite. Eu falava assim, eu quero fechar a gente trouxe a minha mãe, né? Sim. Aí a gente trouxe uma mãe que contou também uma história de vitória, né? Passou por vários abortos, mas ela conseguiu a vitória de ter. A Vitória, chama Vitória, filha dela. Sim. E daí eu trouxe as crianças, porque nada como a simplicidade, a ingenuidade das crianças falarem das mães, que acho que foi lindo, né, o Foi, vídeo. com certeza. E eu falei, eu precisava fechar esse mês, né, Ri? Com chave de ouro. Daí ainda eu falei assim, vou chamar fulano. Aí o Ricardo falou assim, mas só porque ela tem filho, né? O que ela, né? Aí eu falei, não, eu vou chamar a Eveli. Eu falei, ela tem uma história, a gente tem um carinho muito grande por ela. Então, assim, de coração mesmo, Eveli, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, porque eu acho que eu nunca pude falar assim tão publicamente da minha história, né? A gente conta para outro, as pessoas conhecem de ouvir falar, mas assim, com tantos detalhes de experiência, assim, acho que foi a primeira vez.
Eu também agradeço, né, todo o carinho de vocês por nós, pela Alice. Eu acho que é recíproco, vocês também são sempre muito bem-vindos e eu creio numa conexão de Deus, assim, de ter colocado a gente também, ter unido as nossas famílias, né, Ju? Porque foi através da Alice que a gente se conheceu, Sim, né? E eu queria, assim, deixar uma mensagem, né, com também. certeza. Que os pais, assim, não sejam tão, assim, né, de impor as coisas, né, assim, aproveitem a idade. Acho que tudo tem a idade, né, então é a idade de brincar, vamos brincar, é a idade de ser mais coercitivo, ser mais... Tem que ser, eu não sou liberal e a Alice me falou aqui que eu sou brava. Nesse Então, microfone. tá gravado. Nesse microfone. Tá gravado. Então, ela sabe até onde ela pode ir, então ela tem os limites, mas ela também tem a liberdade. Então, Sim. elas têm as escolhas, e eu sempre falo para ela que todas as escolhas têm as consequências, e ela sabe das consequências das escolhas dela. Então, a gente Sim. ensina, né? Não só o ensinamento daqui, mas assim... Eu creio que são os valores que a gente tem e, acima de tudo, é Deus que dá sabedoria pra gente, ensina. Eu acho que tudo que eu passei, em tudo ele tinha um propósito. Eu já ouvi o Bispo César falar que a gente tem que extrair doçura da tragédia, né? Então, tudo que eu passei, eu creio que tinha um propósito. E eu tenho isso na minha vida, que eu sempre olho o lado bom das coisas. Mas você perdeu uma filha, mas tem um lado bom. Mas você teve uma filha, a gente tem que olhar uma isso. filha, eu sou mãe de 2 filhas, né? E assim, eu aprendi, ele teve um propósito e ele usou a minha vida, isso é um privilégio. E eu escolhi a gratidão para caminhar. Então, eu sou grata a Deus pelo 1 ano e 4 meses que eu tive a minha filha comigo. Eu escolhi esse caminho do privilégio de ter convivido com ela 1 ano e 4 meses, de ter cuidado dela, de ter tido esse tempo precioso com ela. E hoje são 8 anos que eu tenho a Alice, sou grata a Deus por cada dia. Então, ele tem me sustentado, é ele quem é a nossa guia, o nosso... Todo dia é ele, né? Então, eu vejo assim, quanto é importante passar esses valores também para as crianças, Sim. né? Porque... É tão difícil você ensinar uma criança de uma coisa que ela vê, muito mais crer num Deus que ela não vê, né? Então, por isso é importante ensinar a criança dentro de uma igreja, seja ela evangélica, católica. Eu acho que você tem que ensinar que existe alguém que cuida da gente. Alguém superior a nós. Exatamente. E eu acho isso muito importante. Então, ensine o seu filho o caminho que ele deve andar, leve para a igreja. Você não tem, sozinho você não consegue, você precisa de ajuda, né? Então, eu acho muito importante falar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem promessas para a nossa vida. Ensine o seu filho o caminho que ele deve andar, para que lá na velhice você não se envergonhe deles. Isso é uma promessa de Deus. Se ele prometeu, ele cumpre. Então, ensina o seu filho os valores corretos nesse mundo tão difícil. Eu acho que isso é o que mais consegue nortear os passos das crianças. Eu acho que ter uma religião, ter uma crença, ajuda muito. É um respeito, né? Você Exatamente. cria um respeito por si, pela família. Tem um norte, né? Tem padrões. Padrões, tem exatamente. Padrões. E é isso. Eu acho que a gente tem que valorizar todos os dias a dádiva de presente que a gente recebe. Né? Com certeza. Mais alguma coisa, tio Ricardo? Já limpou as lágrimas? Já enxuguei, já. Já enxugou? Obrigada mesmo, viu, Eveli? Eu que agradeço. E esse foi mais um episódio. Vamos agradecer os nossos fiéis patrocinadores. Sander, o melhor sorvete da região. King Colchões. Segsan Energia Solar. Pizzaria Bela Capri. Casa de Carnes Boa Vista. Farma VIP Princesa e Bom Jesus. Digital U. Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Não esquece de dar o nosso likezinho, se inscrever em nosso canal e compartilhar o nosso vídeo. Até a próxima!